Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Estação PMA. E hoje nós temos aqui uma visita que, além de ser ilustre, vai ilustrar muito esse nosso trabalho aqui, o trabalho de divulgação que a gente faz dos atos administrativos aqui, das necessidades da população e de tudo que a gente pode fazer pela população, né? Nós trouxemos hoje a Kelly Tayacolo. Ela é assessora executiva da Secretaria de Comunicação Social. É quem entende de comunicação na prefeitura, né, Alice? Eu estou com a Alice Guerreiro, minha parceira. Vamos lá? Oi, Kelly, seja bem-vinda para o nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje, então, nós vamos falar sobre assessoria de imprensa nos órgãos públicos. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência, do começo da sua experiência nessa jornada de assessoria de imprensa. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de comunicação, de assessoria de imprensa. Né? Você vê que a comunicação ela é ampla e qualquer pessoa pode fazer. Vocês não são, digamos assim, da área, mas estão fazendo muito bem esse trabalho aqui de apresentar um podcast. Então, primeiro, parabéns a vocês aí, tá bom? Então, assim, o trabalho de assessoria de imprensa dentro do órgão público, né, ele precisa respeitar aí alguns princípios legais, leis, né? Tudo na administração pública é assim, né? Mas é muito importante o setor de comunicação dentro da administração pública. É através desse departamento que temos a voz da prefeitura junto à população. Quando eu falo isso, não é só através da imprensa em si, uma TV Tem, uma Record, um SBT, os sites de notícias. Esses são questionadores, né? Eles estão vendo os problemas, a população leva reclamação e nós vamos respondendo. Mas a função principal da comunicação dentro do órgão público é informar antes de qualquer coisa. Então, vamos supor, nós estamos aqui finalizando o mês de outubro, né? Então, todo mês de outubro a gente tem campanhas como Outubro Rosa, né? Que a gente chama as mulheres para fazer, né, a mamografia, enfim, todos os exames que contemplem a saúde da mulher. Então, a gente inicia esse trabalho informando a imprensa, como vai ter, né, quando vai ser, qual é o público-alvo. E dentro disso, a gente casa a assessoria de imprensa com a publicidade. Né? Então, a gente trabalha isso já semanas antes de iniciar. Então, é um trabalho complexo. Porque eu estou falando assim, tem pessoas que estão ali no site de notícia porque tem o hábito de fazer essa leitura. Tem gente que não está. Uhum. Tem gente que está no YouTube, tem gente que está no Instagram, tem gente que está no Facebook, tem gente que não lida ainda muito bem com o Instagram. E mesmo assim, você às vezes vê lá uma pessoa que tem... A nossa página tem 26 mil seguidores. Para o universo da cidade, 200 mil habitantes, é muito pouco. E aí, essa rede social faz a entrega da publicação para 20% dessas pessoas. Então, se a gente não fizer a publicidade, não informar através dos canais, TV, rádio, o YouTube patrocinado, o Facebook patrocinado, muita gente não vai ficar sabendo. Né? E algumas informações dentro desse universo, elas são de importância capital, né? Exatamente. Por exemplo, quando nós implantamos o nosso sistema de tramitação de documentos online, né, que é aquela carta de serviço toda, hoje a pessoa pode fazer qualquer solicitação para a prefeitura, ela faz pelo site. Se a comunicação não levar isso até o público, a ferramenta está lá, mas eles não vão conseguir identificar isso. Nem... Sim. Esse é o trabalho da comunicação dentro do órgão público. É mostrar para a população todos os serviços que ela tem à disposição. Hoje, tudo informatizado. Né? A prefeitura conseguiu implementar, né, o Araçatuba Digital, que foi assim, sensacional. Eu acredito que tanto para a população quanto para vocês, que são funcionários públicos, sim, a facilidade que isso tem, a economia que isso gerou para a prefeitura, né? Não tem impressão de papel. Então, isso é sensacional. Mas, às vezes, aquela senhora que mora lá no São José não sabe. E não é porque, às vezes, a rede social da prefeitura atinge um público que ela vai chegar lá nela. Então, às vezes, essa senhora só assiste televisão. Né? Então, assim, quando a gente faz a publicidade em televisão, inclusive,
né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um estudo que mostra a idade, o público que assiste naquele horário, né? Então, assim, peraí, eu preciso atingir o público feminino, então eu preciso fazer essas inserções no horário que tem mais pessoas. E vocês têm essa equipe para... O nosso trabalho aqui dentro da prefeitura é levantar todas essas informações. A gente encaminha para a agência, né, que é a agência que presta serviço para a prefeitura. É uma agência que passou por concorrência pública. Licitação. Né? E você só pode comprar mídia através da agência. Eu não posso ir lá e pequenas despesas ou qualquer coisa nesse sentido e fazer essa compra. Existe uma regra e ela precisa ser cumprida. E as pessoas não sabem isso. Não sabem, e, aliás, mas é importantíssimo saber. Só para ilustrar, é um regramento muito severo, né? Muito. É uma coisa muito... Muito. Para você ter uma ideia, a gente chama de briefing, que é todas as informações que a gente encaminha para a agência. Né? Então, ali a gente lista as informações, por exemplo, vou continuar no Outubro Rosa para ficar claro. Quando vai ser, como vai ser, qual público eu preciso atingir, quantos exames nós vamos ter disponíveis, quem quiser fazer, aonde deve ir, como. Se vai ter algum evento especial. Lead, né? Ali, como, onde, quando, por quê. Né? E o objetivo dessa campanha, que público vai atingir, e isso é redigido e encaminhado para eles, porém, na maioria das vezes, a gente precisa fazer reunião presencial com eles, para expor tudo que a gente precisa. Né? O nosso departamento, por exemplo, não tem equipamento suficiente para fazer por si só esse tipo de campanha. Sim. Né? Não tem como. Então, a agência entra, ela faz todo esse trabalho, ela devolve, a gente assiste, a gente aprova, e às vezes não aprova, e a gente tem que exigir, e a gente exige. Mas essa função, esse caminho de comunicação, se não tiver dentro de um órgão público, gente, para. Ô Kelly, e aproveitando esse gancho que você falou de campanha, esse ano foi um ano de campanha, e o que diverge essa contratação para divulgação dos trabalhos da prefeitura para com o do prefeito? Porque o prefeito também tem um trabalho de divulgação. Isso é muito curioso para as pessoas. Sim, isso cai lá na questão do princípio da impessoalidade. Então a gente tem que ter, uma linha bem tênue ali, mas tem que ficar claro que todo o trabalho feito pela prefeitura é da prefeitura e da população e não é do prefeito. O prefeito, ele decide, né, onde vai a aplicação do recurso, e isso, quando ele quer expor, é nas redes sociais dele. Na da prefeitura, é onde foi investido, como foi investido, o valor investido, né? Porque nós temos a lei de transparência, ela é cumprida, né? Vocês mesmos são pessoas que colocam lá as publicações das licitações, valores, tudo, mas a pessoa comum, como eu estou dizendo, a gente tem que falar com todo o tipo de pessoa. Então, a pessoa comum, ela não vai entender aqueles dados. Ela não vai entender. Né? Isso é muito técnico, e vocês fazem dessa forma porque a lei exige que seja feito assim. Né? Então, aí vem a publicidade, vem a assessoria de imprensa para facilitar essa linguagem. Porque, no final, o que a pessoa quer saber é assim, quanto você gastou naquela obra? Por que aquela obra está parada? É assim, isso aí eu respondo todos os dias para a imprensa. Né? O que aconteceu no meio do caminho? Né? E eu faço um trabalho, eu gosto muito eu emito a nota para a imprensa, eu passo as informações, mas eu tenho cuidado de ligar para o editor-chefe e explicar. Porque eu acho que quanto mais transparência você dá, mais a informação chega correta nas pessoas e mais tranquilidade dá para a população. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, Kelly, porque o público comum está muito habituado. Você fala de assessoria de imprensa, a gente lembra de assessoria de imprensa de artista, algumas pessoas, assessoria empresarial, né? No poder público, a assessoria de imprensa para o poder público, elas têm que se atentar muito na questão da verdade, né? Essa transparência que você está falando aí, a gente não pode produzir uma notícia ali que tenha alguma dúvida, não, você tem que falar sempre o que está acontecendo de fato, né? Esse é um cuidado... Sim, e os veículos de imprensa, né, nós temos jornalistas muito criteriosos aqui em Araçatuba. Então não adianta você querer mentir para eles, né, porque eles entendem de ir lá no Transparência, confrontar os dados, entendeu? Ir lá no local, ver se a obra está parada ou não.
né? Então, é muito importante você estar sempre dizendo a verdade para o jornalista. Ele vai informar. Às vezes, a notícia não é boa e acontece. Sim. E a gente Mas é não dá melhor a notícia boa população, também, né? inclusive, saber. Entendeu? Né? Essa omissão não deve ser feita no setor público. Ela deve ser informada sempre. Sempre. Eu sempre tive, durante esses 7 anos e meio que eu estou diante da assessoria de imprensa, eu tive esse cuidado. Mas você já né? trabalhou antes também, né, Kelly? Sim, sim. eu fui repórter do SBT 1 ano. Então eu sei o que é estar do outro lado. Ah, isso é excelente. Entendeu? Eu fui produtora, eu fui repórter, eu fui editora-chefe. De jornal, inclusive, também, sim, né? Que é... Sim, eu só não fui apresentadora, que eu falo que esse lado meu eu não gosto. É, mas a gente tá vendo que eu podia ser, Muito né? bem. Eu corro. Uma desenvoltura bem boa. Eu corro, mas eu sei o que é estar lá. Então eu sei que as pessoas, né, os jornalistas, eles vão se atentar aos dados, aos números, eles não vão ficar só no que eu estou dizendo, eles vão pesquisar Sim, também. exatamente. Essa é a função da imprensa. Né? A gente teve momentos difíceis aqui, né, de eu pegar o telefone, ligar e explicar, ó, não foi possível, estamos nesse pé, a gente precisa cumprir prazos, né, porque a lei impõe, você tem 5 dias para resposta, tantos dias para... Né, então isso demora. Ou a empresa não está respondendo, né, ela vai ser, enfim, notificada a executar esse serviço, senão ela vai ser punida. Só que isso leva um tempo. Então, eu não posso te dar um prazo, porque eles pegam muito a prazo, a imprensa. Sim. E qual é o prazo para retomar a obra? Eu não tenho como te dar um prazo, porque... E a gente aqui sabe que não tem como mesmo, é moroso, né? mas eu faço assim, cada passo que dá, às vezes eu ligava aqui, procurava saber a informação com vocês, falou, ó, tem mais 5 dias. Então, eu vou pontuando. Sim. Né? Porque senão vão lá e vão publicando e aí não é interessante nem para a população que fica angustiada esperando aquilo, né? Nem para a administração pública, porque passa a impressão de que não estamos trabalhando enquanto estamos apenas cumprindo a lei, né? Então, eu acho que não é o caso, mas esse é um trabalho que eu gosto muito. Às vezes ninguém imagina, mas é um trabalho 24 horas. Sim. A gente vê. A gente imagina A gente assim. vê. Eu brinco que eu não tenho paz. Uhum. Mas, por exemplo, quando teve o assalto aqui, aquele dia ninguém dormiu, óbvio, né? Mas a imprensa nacional descobriu meu contato e eles ficavam ligando e eu tentando segurar, ó, não temos informação. Então, você trabalhar num órgão público, você tem que entender que você é 24 horas a cidade. Sim. Fora Você não questionamento pode. de vereador também, Sim, né? questionamentos de vereador que a gente precisa responder, né? Infelizmente, confunde a assessoria de comunicação de órgão público, como você perguntou, Liz, com o agente público que se divulga o que ele fez quanto prefeito ou o vereador quanto vereador nas redes sociais dele. Uhum. E aí é muito uma questão política, tá? É uma questão política que não é o caso aqui, né? Mas o setor de comunicação dentro do órgão público é extremamente importante. Uhum. É extremamente importante. A gente está falando das pessoas, a gente está falando de serviços, né, que essa informação precisa chegar. A comunicação hoje ganhou muitos canais, que é bom, mas isso diluiu muito também. Então, eu preciso saber onde está a senhora, onde está o jovem, né, onde está a pessoa que não gosta de ler, não gosta de nada, ele está nos jogos, eu consigo pôr uma publicidade lá para aquele menino saber que ele precisa fazer um exame de HPV. A gente tem autonomia para isso? Para chegar nesses... Temos. Tudo que a gente... Porque você solicita toda a publicidade via agência. Então, tudo que pode ser solicitado, pago via agência e emitido através da a nota para que a prefeitura pague, você pode. Hoje nós temos publicidade no YouTube, a gente consegue fazer publicidade no Instagram, né? Então, às vezes a pessoa não segue a rede social da prefeitura, mas ele faz a entrega. Os patrocinados. Isso é muito importante. E a gente tem um retorno disso, porque a própria plataforma te mostra quantas visualizações teve, a idade. Então, a gente consegue mensurar um pouco desse público. E ainda, às vezes, tem gente que fala, poxa, eu não sabia. Não sabia. Então, a gente falar que a comunicação pode ser feita através de uma rede social de A ou B, isso é utopia, gente. É utopia, não funciona assim. Né? Até porque a gente fala o ano inteiro de campanhas extremamente importantes. Outubro Rosa, Setembro Amarelo, as campanhas de vacinação. Infelizmente, a gente
percebe que teve uma queda na procura por vacinação. E isso é muito grave, é muito sério. Então, a gente trabalha muito a campanha de vacinação com a saúde, né? Supondo, eu sou munícipe, eu quero saber das informações da comunicação da minha cidade, de Araçatuba. Onde é o melhor local para eu... Site da prefeitura? Site Instagram? da prefeitura. Inclusive, sempre que chega qualquer tipo de informação... Evento. Tem muita gente, veio teatro, não sei quem veio apresentar, não sei. Hoje a gente tem, a Secretaria de Cultura tem o site também, né? Então, entra no site da prefeitura, clicou em Secretaria de Cultura, vai para o site da Cultura. Uhum. Secretaria de Turismo, também tem site, vai para a Secretaria de Turismo. Mas todas as informações que vai para o site direcionado de cada departamento, de cada secretaria, é publicado no site da prefeitura. Uhum. Então, eu não sabia que tinha da cultura, mas vai estar no da prefeitura. Tá? E todas as matérias, assim, que são assuntos mais importantes, que tem um período, a inscrição para algum curso, ou para alguma atividade de esportes. Balcão de emprego. Isso, a gente sempre deixa numa tela mais visível no site. Chamar mais atenção, fica mais fácil do pessoal ir lá e clicar. E a gente fala muito, porque às vezes falava, a prefeitura está dando um curso e está cobrando, chegou muita coisa assim pra gente. E não era, isso aí, infelizmente, era fake, ou, enfim, pessoas tentando tirar dinheiro da população, e a gente sempre responde, olha, entra no site da prefeitura, se não tiver lá, não é. Não é. Não gosto de site, nas redes sociais. Tudo que está no site, a gente informa nas redes sociais. O site é mais completo, claro, né? As redes sociais, a gente tem que limitar um pouco o texto, porque as pessoas ali não querem muito ler. Sim. Elas querem saber a manchete. Isso, exatamente. Mas o caminho é sempre o site. Esse é um assunto apaixonante, né? A nossa produção já está aqui cutucando o nosso pé, que nosso tempo acabou já faz tempo. Kelly, eu quero agradecer muito a sua presença. Tem muito mais assunto para a gente discutir. Espero que você possa voltar e a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto, porque é apaixonante mesmo. Obrigada, Kelly, pela sua presença, convidada para estar aqui de novo. Volto sim, gente. Muito obrigada, viu? Parabéns e sucesso para vocês. Obrigado.